O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia da segunda-feira retrasada, dia 16 de setembro. China amplia sua influência no Pacífico e 2 países rompem com Taiwan em uma semana. Isso. Primeiro, no dia 16, como você mencionou, as Ilhas Salomão, via o seu parlamento, achei isso curioso, votou para romper com Taiwan e estabelecer relações diplomáticas completas com Pequim, tá? Só fazendo uma brevíssima recapitulação, né? Existe a política de uma única China. Isso quer dizer o seguinte: se você tem relações diplomáticas completas com Pequim, você não pode ter com Taiwan e vice-versa, né? Para Pequim, para o governo da República Popular da China, Taiwan é uma província da China, uma província que está em rebelião. Para o governo de Taiwan, da República da China, a República Popular da China é um governo usurpador. É um governo que tomou o poder no continente, sendo que o governo de Taiwan seria o governo chinês legítimo desde a Guerra Civil, né? E que inclusive a gente vai citar nas efemérides de hoje. E aí, as Ilhas Salomão, né, que é o maior país insular ali da Oceania, tirando os grandes países, né, pensando nos países ali arquipélagos, né, ela tem 600 mil habitantes, né, pensando em população. Então, assim, só para, né, tirando a Nova Zelândia, tirando a Austrália, a Indonésia, que é meio Oceania, meio Ásia, você tem as Ilhas Salomão, com 600 mil pessoas, e que ficou conhecida na Segunda Guerra Mundial como um dos principais palcos da frente do Pacífico, né? Principalmente na ilha de Guadalcanal. Isso, que é inclusive o filme Além da Linha Vermelha, né? Que é um filmaço. Fica aí a sugestão. Só para antes que alguém me corrija, eu já me corrijo, porque eu fui conferir. Papua Nova Guiné é um país da Oceania, né? Porque está numa ilha enorme, que é meio da Indonésia. Então, assim, Salomão é a maior população das ilhotas, tá? Eu vou criar um novo continente, as ilhotas. Tá? Então, as Ilhas Salomão romperam e depois, dias depois, no dia 20 de setembro, Kiribati rompeu com Taiwan e reestabeleceu laços completos com Pequim. Tá? Atualmente, são apenas 15 países que reconhecem Taiwan em laços diplomáticos completos como um país soberano. Tá? Inclusive, assim, antes que alguém pergunte, muitos países, como é o caso do Brasil, por exemplo, você tem escritórios de relações comerciais em Taiwan. Qual é a lógica disso? Né? São lugares que funcionam, de fato, né, como virtuais embaixadas. Porém, a justificativa jurídica, digamos assim, é mais ou menos assim, como se tivesse um escritório de investimentos, de relações comerciais da Alemanha aqui em São Paulo. Não é que está reconhecido o Estado de São Paulo como um país independente. Olha, é uma província, a gente tem um escritório lá para promover relações. Tá? E a gente já comentou aqui também, o maior país que reconhece Taiwan, o principal país que reconhece Taiwan hoje em dia, é o Paraguai. Né? A hora que eventualmente, se algum momento o Paraguai fizer essa troca, aí acho que, né, aí o barraco vai desandar de vez. E além disso, também no Extremo Oriente, nós tivemos um início de uma tensão diplomática, já que um panda gigante, o Xuang, tinha 19 anos, ele estava emprestado a um zoológico na Tailândia, o zoológico de Chiang Mai. Ele faleceu na segunda-feira, dia 18. Ele teve algum mal-estar depois de se alimentar e faleceu.
E tem até um texto meu na Gazeta, né, para quem quiser marcar no bingo, né, tem até um texto meu na Gazeta que eu explico isso. Os pandas são uma ferramenta de diplomacia da China. A gente não tá falando dos pandas aqui só para querer ser engraçadão. Inclusive, outro dia teve alguém que reclamou disso no Twitter, que é um podcast famosinho que uns caras metidos a engraçadão. A gente não é metido a engraçadão, a gente é idiota, é diferente. Mas a gente não está falando de panda para ser engraçadão, porque os pandas são uma ferramenta de política externa chinesa, são uma ferramenta de diplomacia chinesa. E o panda estava emprestado, estava sob custódia do zoológico tailandês e faleceu. É o cute power. Quase isso. O diplomacia da fofura. E aí aconteceu essa certa distensão, até porque muita gente começou a protestar. Né? Muita gente demandando, inclusive, que a China peça de volta os outros pandas que estão na Tailândia. Né? E basicamente todos os pandas do mundo são chineses, já que o habitat natural do panda fica dentro da China. Então vamos ver aí como é que vai ser mais esse episódio de Panda Diplomacy. Notícia da terça-feira da semana passada, dia 17 de setembro. Sem acordo entre PSOE e Podemos, Espanha convoca eleições gerais. São as quartas, Felipe, desde que a gente tem o podcast? Olha, não sei, eu já perdi as contas. Quarta ou quinta, eu tô de saco cheio da Espanha, com todo respeito, entendeu? Daqui a pouco eu vou ficar de saco cheio de Israel também, que no caso de Israel, enfim. Mas o fato é, dia 10 de novembro... Não, eu tenho lugar de fala, né? Sabia que não existe espanhol teimoso, sim, né? Teimoso é quem discute com espanhol. E você vai dizer que você tem lugar de fala, porque dentre os seus 512 avós que você menciona, um é espanhol. Mas, quando eu falei de saco cheio de Israel, porque como vocês vão ver num bloco posterior, né, Israel talvez tenha uma terceira eleição em um ano. Talvez, né, vamos ver. Mas, voltando aqui, a Espanha terá novas eleições dia 10 de novembro, já que o Podemos não chegou num acordo com o PSOE, já que ambos exigiam o Ministério do Trabalho, né, para formar uma coalizão. Então, o PSOE, né, que precisava de assentos para formar uma coalizão, o PSOE não tinha como formar uma maioria sozinho, e o líder do Podemos, o Pablo Iglesias, disse que o Pedro Sánchez teve uma posição arrogante, por isso que não conseguiu formar um governo. Disse que o Sánchez teve desprezo pelas regras parlamentares e, além disso tudo, com todo respeito, assim, eu não sou nenhum expert em política espanhola. A gente comenta política espanhola de vez em quando, a gente lê um pouco, a gente tem muito contato com ouvintes, a gente tem muitos ouvintes nossos que moram lá, tem um ouvinte nosso, inclusive, que é filho de uma das deputadas que foi eleita pela Catalunha. Porém, não vou me colocar aqui na posição de especialista. Agora, eu começo a desconfiar que talvez o problema seja o Pablo Iglesias, porque não é a primeira vez que o Podemos queria, né, não consegue articular uma coalizão. Ele saiu cuspindo aí né, sobre o Pedro Sánchez. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos uma dissidência dentro do Podemos agora. Né? O Íñigo Errejón, né, ele tem um primeiro nome basco, né, aquele Íñigo, né, com um N no N, que é um tio. Um tio, Ele que é um dos fundadores do Podemos, disse que né, não tem boas relações com o Pablo Iglesias. Ele já havia saído do Podemos e agora ele anunciou que vai formar um novo partido para, quem sabe, né, disputar as novas eleições. Eu digo quem sabe porque você tem todas as regras de formar um novo partido, número mínimo de assinaturas e tudo mais. O nome do partido vai se chamar Mais País, né? Mais País, não precisa, né, fazer uma tradução exatamente. Ele tem 35 anos, é considerado uma figura mais moderada que o Iglesias, ele que era o segundo, digamos assim, no poder, no comando do Podemos. E o detalhe é que é o seguinte: ele deu entrevistas dizendo que, pelo que ele sabe, por tudo que ele ficou sabendo, ele teria feito acordo com Pedro Sánchez. Ele botou a conta de não ter acordo no Pablo Iglesias. Tá? Então, assim, como eu disse,
né? Não conheço o Pablo Iglesias. Se algum de vocês tiver o contato dele e quiser, né, a gente puder entrevistar o Pedro Sanches, Mariano Rajoy. Essa é outra coisa interessante. Vou aproveitar que agora a gente fez um programa de entrevistas. Não confunda entrevistar alguém com endossar esse alguém. Eu até brinco no programa. Se alguém arrumar uma entrevista com o Donald Trump, porra, eu vou fazer na hora, irmão. Entendeu? Sendo que assim, eu não concordo com quase nada em relação a ele. Nunca tive objeção em dizer isso. Se alguém marcar uma entrevista com, sei lá, bota o Ayatollah Khomeini, pronto. Entendeu? Porra, quem dera virar e falar, olha, podcast brasileiro consegue entrevista exclusiva com o supremo líder do Irã. Vai precisar de intérprete? Vai. Vou ficar com certo receio de sei lá, confiscar a entrevista depois? Vou. Mas, então tá aí, sobre a Espanha indo para novas eleições. E além disso, a Suprema Corte finalmente encerrou o assunto, autorizou a exumação dos restos mortais do Franco, do mausoléu do Vale dos Caídos, que agora vai ser colocado, né, num túmulo do lado de sua esposa, né, e o mausoléu vai ser reformado para deixar de ser um mausoléu ao franquismo e ser um mausoléu ao conflito. Ainda no Mediterrâneo, na terça-feira também, ex-premier italiano Matteo Renzi anuncia que deseja criar novo partido. Pois é, no caso do Matteo Renzi, é um início de uma moda pelo mundo, meu caro Matias, que eu tenho uma certa desconfiança que essa moda uma hora vai bater aqui. Que é o seguinte, são políticos, normalmente políticos mais jovens, né? O Matteo Renzi tem ali seus 40 e tantos anos, ele foi o mais jovem premier da Itália, que fazem parte de partidos tradicionais, mas que não querem, digamos assim, levar a conta desses partidos tradicionais. E assim, né, o Partido Democrático é tradicional para os padrões italianos, né? Porque outro dia eu vi um organograma da esquerda italiana, eu desisti de entender. Ah, sim. Porque assim, se você tiver 5 italianos num lugar, você vai ter 6 opiniões. Se você tiver 5 pessoas de esquerda num lugar, você vai ter 6 opiniões. Então imagina 5 italianos de esquerda. Pois num lugar. Você vai ter 12 opiniões. E só, claro, para esclarecer, o Matteo Renzi é de centro-esquerda. Né? O PD é de centro-esquerda. E claro, a gente está aqui brincando, né? A gente está falando de uma forma um pouco mais lúdica, digamos assim. Mas agora, voltando a falar sério, essa onda acho que uma hora vai chegar no Brasil. Eu não vou citar nenhum nome, embora eu tenha alguns nomes em mente, mas que é, por exemplo, e aqui eu vou usar o nome do partido, por exemplo. Aqui no Brasil você ter novas lideranças do Partido dos Trabalhadores. Só que, para não quererem, talvez, ter que lidar do ponto de vista eleitoral, né, com a rejeição ao Partido dos Trabalhadores, né, que é muito alta em certos setores da sociedade, para não ter que lidar com, por exemplo, dar uma entrevista e responder perguntas sobre, mensalão. Para ficar até no exemplo um pouco mais antigo. Então, o camarada vai lá e funda um novo partido. E o Matteo Renzi, me parece, está fazendo um movimento muito parecido com isso. Ele disse que vai sair do PD, ele que disse que a sua saída fará bem a todos, que o partido se tornou uma junção de correntes, faltando uma visão de futuro. Quero passar os próximos meses combatendo Salvini. Segundo ele, o seu novo partido terá 30 deputados logo de saída, ou seja, 30 possivelmente desertores do PD, talvez um outro dos 5 estrelas, não sei. Né? Então, assim, ao meu ver, o que ele está fazendo é o seguinte, ele formou a coalizão com os 5 estrelas para tirar a Liga Nord e fazer o orçamento da Itália, como a gente comentou. Ele disse que vai trabalhar para manter essa coalizão, porém ele sabe que novas eleições virão em breve e ele não quer, digamos assim, ter que carregar o fardo de levar o partido inteiro nas costas. Então ele vai formar o partido dele.
Olha, eu sou o Matteo Renz, eu sou o nome da renovação, eu sou o cara novo, né? Então, assim, mais ou menos como o Macron fez com o En Marche. É que no caso do Macron era uma coisa bem mais personalista. Ele nunca foi um partido, né? Nunca foi assim engajado nos outros partidos. Ele chegou a fazer parte do governo, mas não foi. E só retomando, né, pro cenário brasileiro, só para efeito de comparação, apesar da Rede não ser um partido personalista, é muito identificado com a Marina Silva. E tem um pouco disso, né? Além disso, do racha de ideias sobre ambiente, aquela questão com racha com a Dilma e tudo mais. E, finalmente, em relação à Itália, ou seja, a gente vai ter novas eleições da Espanha e na Itália, assim, muito provavelmente vamos ter em breve também, porque fizeram uma coalizão mais, como a gente já explicou programas atrás, para tirar o Salvini e fazer o orçamento para o ano que vem, do que pensando numa aliança duradoura, uma amizade, né, um casamento duradouro. E também na Itália, a Suprema Corte, né, a Corte Constitucional, declarou que não usaram uma terminologia assim muito escorregadia, né? Não é necessariamente crime ajudar alguém em sofrimento intolerável a cometer suicídio. Isso quer dizer que a Suprema Corte da Itália autorizou a eutanásia? Não. Isso quer dizer o seguinte, que uma mulher que é acusada de homicídio, né, ela diz que auxiliou num caso de suicídio assistido, porque um parente estava em sofrimento, mas ela foi acusada de homicídio. O que a Suprema Corte foi dizer, olha, ela não necessariamente é culpada de homicídio, ela não pode ser responsabilizada penalmente. Só que aí foram lá e jogaram a bola pro parlamento, né? Disseram, olha, o parlamento que precisa debater esse assunto e chegar a uma conclusão sobre a eutanásia. O que a Suprema Corte fez foi, nesse caso concreto, pelo que eu entendi das matérias, foi, nesse caso concreto, a mulher não será condenada à prisão. Ela poderia pegar até 12 anos de cana. Tá? Então, pelo que eu entendi, é o caso concreto. Não abre uma espécie de precedente jurídico para mudar a lei. Tá? Deixaram muito claro que uma mudança legislativa depende do parlamento. Que nesse caso, tá, não necessariamente é crime auxiliar alguém a morrer se ela estiver num sofrimento intolerável. Como eu disse, é um discurso bem evasivo, porque assim, o que é um sofrimento intolerável? Né? Não necessariamente é crime, ok, quando é, quando não é, mas enfim, isso ainda vai dar discussão. É bastante subjetivo, né? E lembrando que, não vou nem dizer pelo cristianismo, acredito eu que qualquer religião abraâmica não aceita a eutanásia. E no caso da Itália, a Igreja Católica tem um peso muito grande, né, tanto político quanto de imagem. Então, o porta-voz do papado, inclusive, disse que a Santa Sé não gostou, né, perguntaram para ele, né? Então, perguntaram para ele, ele disse que devemos fazer o possível, ele reproduziu palavras do Papa Francisco, nós devemos fazer o possível e devemos rejeitar a tentação, que também pode ser favorecida por mudanças legislativas, para usar os remédios para satisfazer uma pessoa doente e seu possível desejo a morrer. Né? Ficou meio esquisita a tradução, porque eu estou traduzindo aqui na hora do inglês, mas ele está dizendo, olha, a gente tem que resistir à tentação de dar remédios, né, de usar drogas para satisfazer o desejo de morte, de um possível desejo de morte de uma pessoa doente. Então ainda vai dar uma discussão bastante grande, né? A questão da eutanásia é uma questão muito sensível para muita gente, então vamos ficar de olho. E fechando esse primeiro bloco, notícia da quarta-feira retrasada, dia 18 de setembro, Paquistão nega utilização de espaço aéreo a voo que transportava premier da Índia. Isso, o Ministério de Relações Exteriores do Paquistão disse que, tendo em vista a situação na Caxemira ocupada e a atitude da Índia vista na tirania, decidimos não conceder esse pedido, já que o Modi decolou, né, no meio da semana passada, no dia 18, rumo à Alemanha. Da Europa ele seguiu para os Estados Unidos, né, por conta da Assembleia Geral da ONU, ele que inclusive foi num comício do Donald Trump no Texas, né? Tudo que um texano quer ver é um premier indiano, né? E assim, o Modi, até pela questão do nacionalismo hindu, ele usa vestimentas
indianas, digamos assim, né? Não que ninguém possa se vestir daquela maneira, mas ele usa vestimentas da cultura do país dele. Então, assim, ele estava de fato ali meio... uma figura... Fora de contexto. Eu achei curioso. Mas foi interessante. O Trump levantou a mão dele, o Trump encheu a bola dele o tempo todo. Isso eu achei bastante interessante. Até pensando, por exemplo, na lógica dos BRICS, na lógica do RIC, né, também. A proximidade da Índia com a Rússia em matérias de defesa e tal. Enfim. Mas o fato é, a Índia, né, o primeiro indiano estava viajando para a Europa. Ele iria cruzar ali o espaço aéreo paquistanês. O Paquistão falou não. E aí o avião teve que dar uma volta ali, gastou um pouquinho mais de combustível, né? Um tempo atrás a gente repercutiu uma notícia similar quando o avião do Netanyahu, o primeiro de Israel, ele estava viajando para a Austrália e ele teve que contornar o espaço aéreo indonésio, né? Nesse caso, porque Indonésia e Israel não têm relações, né? Indonésia que é o país de maior população muçulmana do mundo. Então teve que dar uma volta também e tal, e aí agora, nesse caso, também foi. Não sei se ele deu uma volta pelo espaço aéreo do Afeganistão, se ele deu uma volta pelo Oceano Índico e foi pela Península Arábica, não sei. Até porque se eu soubesse a rota do avião do premier da Índia, o serviço secreto indiano ia querer trocar uma ideia comigo. Né? Então, mas o fato que parece bobagem, parece algo pequeno, mas demonstra, né, esse cenário de crise, esse cenário de tensão, de querer recusar qualquer possibilidade de diálogo. Para o Paquistão, a Índia cometeu infrações, a Índia ultrapassou uma linha, digamos assim, na sua suspensão de autonomia da Caxemira, que foi o tema principal alguns programas atrás. Notícia da quarta-feira da semana passada, dia 18 de setembro. ONU veta discurso do Brasil na cúpula do clima em Nova York. Isso, a justificativa da organização da Ação Climática das Nações Unidas, né, que ocorreu na segunda-feira, dia 23, foi que todos os países deveriam enviar um plano com relação aos seus compromissos climáticos e a cúpula selecionou os planos mais ambiciosos nas palavras do enviado especial da Secretaria-Geral da ONU, Luiz Alfonso de Alba, que foi ouvido pela Folha de São Paulo, né, o Luiz Alfonso de Alba, ele que é um diplomata mexicano, seriam os discursos mais inspiradores, né, os discursos mais ambiciosos. Segundo ele, o Brasil não apresentou nenhum plano para aumentar o seu compromisso com o clima. Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão, Austrália e Coreia do Sul também ficaram de fora da lista de discursos e dentre os destaques finais acabou ficando a França, né, que a gente já comentou em programas anteriores sobre as trocas ali de alfinetadas entre o governo brasileiro e o governo francês sobre questões do clima, né? No final das contas, eu até tinha escrito isso antes da cúpula, tinha comentado num texto na Gazeta. Não se esperava nada muito ambicioso e, na verdade, foi o que acabou acontecendo, não é? Depois o Guterres disse para o Financial Times que o Brasil não esteve na cúpula porque não demonstrou interesse. E aí eu queria chamar a atenção para a presença do Modi no evento, tá? O primeiro-ministro da Índia. Porque a Índia, nos últimos 20, 30 anos, tem sido um dos principais parceiros do Brasil em questões climáticas, né? Aquela bandeira que a gente já explicou aqui das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Né? Ou seja, todos somos responsáveis pelo clima terrestre, porém uns mais do que os outros. Por quê? Porque os países desenvolvidos já queimaram suas florestas, já jogaram toneladas de combustíveis fósseis na atmosfera e, além disso, os países em desenvolvimento, além de não terem feito isso, não na mesma escala, têm também o direito a se desenvolverem. Então, a presença da Índia mostra muito mais uma propensão ao diálogo, ao se mostrar um país... E vejam, a Índia é um país poluidor. A Índia é um país que hoje polui bastante. Só que qual é o discurso indiano? Olha, a gente polui hoje para o nosso desenvolvimento. Antes quem poluía eram os britânicos. E para compensar a nossa poluição, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. A Índia é
a idealizadora do projeto mais ambicioso do mundo de energia solar. Por quê? Porque a Índia, como um país tropical, né, que nem o Brasil, tem sol todos os meses do ano, né? Você não tem como depender de energia solar, por exemplo, na Islândia, já que você tem alguns meses que você tem sol o dia inteiro, outros meses que você nem tem sol direito. Então, a presença da Índia na cúpula, eu acho que é bastante interessante. Alguns dos nossos ouvintes, né, já comentaram isso, tal, brincam com isso, de nós termos, né, na Índia um parceiro e, em alguns aspectos, um espelho também. Né? Claro, em alguns, nem todos. Não estou dizendo que a Índia é o paraíso. Mas, nesse caso, eles mantêm a postura que o Brasil deveria ter mantido. Né, que o Brasil, por exemplo, abandonou ao abrir mão de realizar a próxima Conferência do Clima, dando isso de presente para o Chile. Por isso que o Pinheira está aí aparecendo em todos os fóruns, por isso que o Pinheira foi convidado para o G7 e tudo, mesmo não sendo um país do G7. Então, acho interessante citar isso. E aí, finalmente, né, sobre a parte da Conferência do Clima, que chegou ali numa conclusão modesta, né? Basicamente todo mundo dizendo que, olha, a gente vai cumprir com os objetivos do Acordo de Paris, a gente aqui vai anunciar uma outra medida esporádica, a gente vai comentar das medidas alemãs mais para frente. O Macron falou muito da questão da Amazônia, né? Ele se reuniu com outros estados da Amazônia, ele levou o que seria, entre aspas, o governador da Guiana Francesa, né? Que é a Amazônia da França, né? Então, não tivemos nada muito muito além, né? Uma coisa bastante ali protocolar. E é uma coisa que acabou chamando a atenção de muita gente, e aqui, né, vamos apenas citar o assunto, foi o caso, né, da adolescente sueca, a Greta Thunberg, que a gente falou dela um ano atrás, né, porque um ouvinte nosso tinha mandado a notícia, a gente comentou que ela atravessou o oceano recentemente. A gente não costuma falar muito dela especificamente, porque é um programa focado muito mais nas notícias dos governos, dos estados. Porém, assim, eu queria lembrar aos nossos ouvintes uma coisa. Você pode discordar do que ela fala, você pode não gostar dela, você pode achar que ela é um fantoche de organizações internacionais, porque uma pessoa com 16 anos não vai ter como, sei lá, bancar um barco para cruzar o Atlântico. Só não pode compartilhar foto fake. Não é nem compartilhar foto fake. Eu vou falar especialmente do caso de um jornalista. Nesse caso específico. Eu sei do que você está dizendo. Mas, assim, a gente está falando de uma adolescente de 16 anos de idade e que tem síndrome de Asperger. Então, assim, você pode fazer várias discordâncias, você pode achar que é um apelo à sentimentalidade, que se eu fosse fazer alguma crítica a ela, seria esse, né? Que às vezes tem uma questão ali de um apelo à sentimentalidade. Mas você não pode dizer que o problema dela é falta de sexo. Porque se trata de uma menor de idade. E, além de ser uma menor de idade, é uma outra pessoa, tá? Você não pode falar que o problema de uma outra pessoa, e normalmente isso é muito comum quando se trata de mulheres, né? É falta de sexo. E terceiro, além de ser outra pessoa, além de ser uma adolescente, ela ainda tem a questão do Asperger. Não que isso inviabilize a vida romântica de uma pessoa, tá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que teve gente tirando sarro, por exemplo, da expressão facial dela quando ela falando e tal, mas é porque é um condicionamento dela de ter ali uma expressão muito mais sincera. Na verdade, no caso dela, é curioso, porque isso, de certo modo, é, entre aspas, uma qualidade. Porque você não consegue, uma pessoa que tem Asperger, ou uma pessoa que, por exemplo, que tem autismo, raramente mentem. Não é uma pessoa dissimulada. Isso, ela não, justamente. Ela não consegue disfarçar as expressões faciais. Claro, eu estou falando aqui de forma muito superficial, não somos psicólogos, tá? A intenção aqui é o contrário do ofender. Então, assim... ainda... E aí, desculpa, Matias, só para fechar. Aí falaram que esse jornalista que fez esses comentários sobre essa adolescente, ele foi demitido, foi um caso de censura. Vamos lembrar, censura é impedir você de falar. Mas a partir do momento que você abre a boca, você é responsabilizado pelo que você fala. Se eu vir aqui no Xadrez Herbal, ninguém está me impedindo de falar, por exemplo, que determinada pessoa cometeu um crime. Eu virar e falar, olha, tal cara, ele trafica drogas. Agora, se esse cara quiser me processar e falar, olha, prova o que você falou, eu
eu sou responsável pelo que eu falo, eu tenho que ser responsável pelo que eu falo. Aí o cara depois ainda se justificou dizendo, não sabia da questão de saúde dela. Primeiro, que não é só uma questão de saúde, é uma questão de respeito. E segundo, se você vai comentar um assunto, você dá uma olhada antes de abrir a boca. Pois é. Né? Então, assim, a gente não vai nem entrar no que ela falou, deixou de falar, porque a gente já falou de questões do clima antes, outros programas. O ponto é parar de babaquice. Tá? Não é nem um puxão de orelha, mas sei lá, é mais um desabafo. Não, e é impressionante, né, ainda em relação ao caso da Greta, né, e trazendo aqui para a política nacional, mostra, né, essa questão da masculinidade frágil da nossa classe política, né? Também. Porque uma garota de 16 anos conseguiu incomodar um bando de marmanjo aqui no Brasil, né? Não, no Brasil e pelo mundo, né? Não, sim, mas estou falando especificamente do Brasil. E para fechar a questão do clima, meu caro Matias, está em preparo, vai zarpar, pelo que eu entendi, essa semana, a Expedição Mosaico, que serão 600 cientistas de 19 países do mundo que vão partir num navio de pesquisa ártica alemão, o Polarstern, tá? Estrela Polar, né? Fica parecendo nome de conto de Natal, assim, de filme de Natal, assim, tipo o Bill Murray é o Papai Noel. E eles vão zarpar de Tromsø, na Noruega, e vão, né, um orçamento, um investimento aí de mais de uma centena de milhão de euros. E eles vão passar aí um tempinho no Ártico pesquisando, analisando inclusive o degelo, efeitos de mudanças climáticas, e serão, como eu disse, 600 cientistas de 19 países, incluindo, é claro, Rússia, China, né, que são países que têm inclusive interesses econômicos na região do Ártico. Então vamos ver aí qual vai ser o resultado dessa expedição. Esperamos aí que tudo corra bem. 3 notícias da última sexta-feira, dia 20 de setembro, que não foi o percussor da liberdade. Exército nigeriano determina fechamento de agência humanitária por ajudar terroristas. A Action Against Hunger, né, ação contra a fome, apelou às autoridades que permitam que o seu trabalho de salvar vidas continue após eles terem sido fechados sem qualquer aviso. Já o exército nigeriano disse que a organização, que operava no estado de Borno, que fica bem no nordeste da Nigéria, se você é nosso ouvinte mais antigo, você sabe o que significa. Nordeste da Nigéria significa regiões onde o Boko Haram age, tá? E o exército nigeriano... E também próximo da fronteira com Camarões. Isso. Né? E o exército nigeriano disse que a organização estava ajudando e abrigando o terrorismo. A Action Against Hunger, ela funciona na Nigéria há cerca de 40 anos, tá? Porém, eles disseram que ela tem conduzido operações subversivas e apoiado pessoas que lutam contra o Estado. Nesse mês, no início de setembro, 2 pessoas da Action Against Hunger foram mortos numa emboscada num campo de refugiados em Gambela, na Etiópia. E em julho, uma funcionária, mulher da Action Against Hunger, foi sequestrada na região de Borno. Tá, então vamos ver aí como é que vai ser. O comunicado do exército nigeriano não citou nominalmente o Boko Haram, porém, muito provavelmente a acusação deve ser baseada na ideia de que pessoas afetadas pelo Boko Haram ou alguma vila controlada pelo Boko Haram, alguma coisa assim, devem ter recebido mantimentos dessa ONG, e aí o exército alega que eles estão ajudando terroristas. Essas informações são da Lucy Lambo no Guardian, tá? Líder sindicalista do Zimbábue é encontrado ferido após prisão. O líder Peter Magombei, ele que foi um dos líderes da greve dos médicos, que foi realizada no Zimbábue na semana passada, ele foi preso e ele teria sido, na verdade, ele teria sido mais do que preso, ele teria sido meio que
sumido ali. Levaram ele ali para prestar um depoimento na delegacia e ele não estava na delegacia, não estava em lugar nenhum, não achava o cara, tudo mais. Começaram a ficar, né, preocupados. Outros médicos, né, deram notícias e começaram um movimento com uma faixa Bring Back Dr. Peter, né, imagino que ele seja médico, né, porque é do sindicato dos médicos, e ele foi encontrado no dia 20 de setembro, sexta-feira passada, ferido, teve negado o seu direito a buscar tratamento fora do Zimbábue e ele deu uma entrevista pro podcast Voice of America, tá? Então, para quem quiser dar uma olhada, né? Porque a gente brinca aqui que ou a pessoa não sabe o que é podcast ou a pessoa ouve 50 podcasts, né? Então, para quem ouve podcasts em inglês, fica também uma dica. E também em relação ao Zimbábue, tivemos o funeral com honras de Estado ao Robert Mugabe, porém, ele não foi sepultado, não será sepultado, melhor dizendo, no mausoléu do governo. De novo, teve uma mudança de planos, a família insistiu, tá, que ele será sepultado na sua vila de origem, tá? Então, na região de Zivimba. Então, foi insistência da família. Ele recebeu cerimônias, honras e tal no Estádio Nacional, e a família mudou de ideia ontem, tá? Então, assim, quando a gente repercutiu que a família tinha chegado num acordo com o governo, era a notícia daquele momento, tá? Essa mudança de planos foi ontem e ele será, então, sepultado na sua vila de origem. E fechando esse segundo bloco, Trudeau diz que não pode se lembrar de quantas vezes usou maquiagem blackface. Pois é. Né? Eu, Matias, aqui a gente se entreolhou, porque faltando aí cerca de 5, 6 semanas para as eleições canadenses, foram publicadas pelo menos 3 imagens do Trudeau usando blackface, usando, né, uma maquiagem ali como uma pessoa negra. Uma delas é como um indiano. Seria brown face. Um deles ele tá ali como indiano, tá usando ali um turbante e tal. Enfim, um bagulho racista. E assim, isso vai acabar pegando muito forte na campanha eleitoral dele. Por quê? Porque o Trudeau, como a gente brinca aqui, a gente sempre brincou com isso. Eu digo brincar porque a gente sempre ao mesmo tempo falou, o Canadá é um país que no aspecto ambiental é um país bastante, né, bastante poluidor, tem políticas um pouco contraditórias, mas o Trudeau ele tem essa imagem de ser um cara legal, um cara progressista. A formação do gabinete era multiétnica. E com paridade de gênero, né? Eu lembro que na época eu brinquei, eu não lembro se era ministra de Ciência e Tecnologia, alguma coisa assim, era uma astronauta canadense. Eu até brinquei, ia ser legal o Marcos Pontes de ministro. Mal sabia eu. Que aí ele... Viu que dá a brincar com essas coisas? Pois Felipe? Eu acho que continuo achando o Marcos Pontes uma figura importante na história brasileira, mas assim... Não como ministro. Nos episódios recentes ele deu, né, algumas, ao meu ver, vaciladas, mas entra, né, numa... E não tô falando isso por conta da presidência que ele serve, tá? Tô falando dele como ministro mesmo. E eu tinha comentado que ele seria legal como ministro em qualquer governo, só para deixar claro também. Mas, enfim, então o Trudeau tem essa imagem de ser o cara legal, o cara bacanudo. Usa umas meia da hora. Usa meia do Chewbacca. Porque meia hoje em dia, entre os jovens, é um must, né? Assim, entre os jovens. Eu só uso meia branca. Eu também. Aqueles pacotão com 6, assim. Sim. Então, assim... Você me censurou hoje porque eu tava vestindo meião. Não, você tava de meião. Mas, tá frio. Pô, uma meia normal não resolve? Mas, enfim, ok. Eu vi o Matias de roupão hoje, tá, gente? Só queria deixar essa inveja, essa imagem mental pra vocês. Mas, voltando aqui, então assim, isso vai no âmago da imagem do Trudeau. Porque se é um cara, por exemplo, vamos pegar assim uma antítese do Trudeau. Eu ia falar o Joe Biden, mas... Não, se é o Salvini, por exemplo... sim.
ele ia falar, estão me perseguindo porque é o politicamente correto, porque eu só me fantasiei, porque não tinha nada de agressivo, era uma festa e tal. O Berlusconi, por exemplo, já que estão na Itália, já deve ter feito isso, doidado, assim, né? Berlusconi. Se fosse uma figura dessas, que inclusive poderia usar o argumento do é o politicamente correto me perseguindo, ele ia agradar os eleitores dele. Mas os eleitores do Trudeau, e vamos deixar claro, independente de quem faça, é um gesto racista. Sim. E ele fez isso em 2001. Em 2001, ele já tinha quase 30 anos de idade na cara, ele não era nenhuma criança, tá? Não é que ele foi assim na festinha da escola. E outra, eu vi muita gente passando um pano pro Trudeau aí, falando que na época não tinha esse debate. O Spike Lee lançou Bamboozled em 2000. Não, e mesmo assim... E assim, não, mas é que Bamboozled ele trata justamente do blackface. É um filme que trata dessa questão cultural propriamente. Entendi. Ou seja, o debate estava acontecendo na época. Sim, então aqui foi traduzido como A Hora do Show, mas como tem um outro filme, A Hora do Show, com o Robert De Niro... eu tô dando a referência original. É porque Bamboozled é uma expressão muito, muito americana. Meio tapaça. Te peguei. Te peguei. Mas é um filme protagonizado pelo Michael Waynes, que tá muito bem no papel. É um filme dramático. Né? Michael Waynes, também conhecido como Eu, Patroas e as Crianças. Então, voltando aqui, o Trudeau fez isso em 2001. Então isso pega forte na imagem dele, é um gesto racista, que afeta o eleitorado dele, e ele meio que não sabe pra onde correr. A verdade é essa. Ele falou, não sei quantas vezes isso aconteceu, aí ele do nada, começou a meter um papo, uma campanha por controle de armas mais forte no Canadá, sendo que nós não tivemos nenhum episódio recente de violência, por exemplo, um cara entrar atirando na escola, por exemplo. Inclusive, a mensagem do famoso, Tiros em Columbine, do Michael Moore, e eu tenho várias restrições de Michael Moore, mas a mensagem do Tiros em Columbine é, olha, o Canadá tem tanta arma quanto os Estados Unidos, essas porra não acontecem lá. Por quê? O Tiros em Columbine não é um filme anti-armas, né? É um filme que fala, olha, por que isso não acontece no Canadá e acontece aqui? Ele mostra a realidade canadense, né? Ele que é da região da fronteira. O Tiros em Columbine é muito da indústria do medo, né? Sim. Então, assim, aí o Justin Trudeau tirou essa coisa, assim, do nada, lançou uma campanha por controle de armas e tudo mais. Ele fez esse anúncio perto da onde, ano passado, um cara atirou em 15 pessoas, deixando 2 pessoas mortas. Só que assim, o fato é, a campanha eleitoral do Trudeau, a própria imagem do Trudeau de ser esse cara bacanudo, esse cara pra frentex, né, usando uma expressão dos anos 80, foi por água abaixo. Porque, novamente, ele tinha 29 anos de idade na cara já. Não era molecagem, não era festa assim, era adolescente, tá, sei lá, alguma coisa assim. Não, uma coisa relativamente recente e que vai no âmago da imagem que ele tenta transparecer. Ele pediu desculpas, disse que é injustificável. E aí, por exemplo, um parlamentar negro britânico, tá, o David Lammy, do Partido Trabalhista, ele que é de Tottenham, que é um bairro multiétnico, né, em Londres. No norte de Londres, né? Isso, inclusive a torcida, né, tem uma questão ali dos judeus, eles são chamados pejorativamente judeus. De Jids, né, que é no dialeto Cockney, é como chamam os judeus, mas eles pegaram pra si, então eles se chamam de Jid Army, o exército judeu. É que nem quando, comparando, os italianos assumiram o porco no Palmeiras. Sim. E aí, esse parlamentar, o David Lammy, disse que o que aconteceu com o Trudeau mostra que mesmo líderes liberais, né, liberais nesse caso, né, no mundo, quase todo mundo, né, liberal, tem um significado mais à esquerda, um significado de políticas progressistas, né, ele disse, olha, isso mostra que mesmo um líder ocidental liberal num país progressista como o Canadá, nem tanto tempo assim atrás, achava que era legal, que era bacana, que era cool usar blackface, né? E isso é culpa dos estereótipos racistas da cultura e tal.
Então, foi um golpe muito forte na imagem do Trudeau, foi um ato racista, na qual ele, repito, ele pediu desculpas, porém, o homem pode ser desculpado, agora o político vai pagar um preço, isso não tenha dúvidas, né? Eu estou ciente de que foi muito racista e ofensivo, né, hurtful, esse tipo de coisa, né? E pediu desculpas, e ele disse que ligou para outros integrantes do Partido Liberal, para os líderes comunitários, né? E tem um detalhe, meu caro Matias, a foto de 2001 foi quando ele era um professor. É embaçado. Né? Não tem defesa, assim. É pesado. A líder do Partido Verde disse que estava profundamente chocada pelo racismo na foto e que o premier devia se comprometer a aprender lideranças em temas sociais em todos os níveis do governo. E aí, nessa imagem que ele está de turbante, eu acho importante a gente ouvir as visões de 2 políticos da comunidade Sikh canadense. Um deles é o Harjit Sanjan, que é o líder é o ministro da Defesa, atualmente ministro da Defesa, e ele disse que ele aceita as desculpas do Trudeau, né? Ele é integrante do governo, e disse que ele teve uma conversa particular muito significativa com o Justin Trudeau. Ao mesmo tempo, o Jagmeet Singh, que é o líder do novo Partido Democrático, que é um outro importante político Sikh canadense, ele disse que como vou olhar ele nos olhos depois ele ter zombado da realidade que eu vivo e que muitos canadenses vivem, né, por conta da questão do turbante. Então, assim, o Trudeau, a popularidade dele, especialmente com o eleitorado dele, né, vai acabar sendo afetada na próxima eleição, certamente. Se vai ser o suficiente para ele perder, veremos. Além disso, no Canadá, um escândalo de espionagem, já que o ex-chefe da inteligência canadense, o Cameron Ortiz, foi preso por ter vazado informações no que alguns comentaristas dizem que é o maior episódio de quebra de segurança da história do Canadá. O detalhe é que o Canadá é parte dos 5 Olhos, né? Essa organização com o nome mais teoria da conspiração que existe, que é o seguinte: o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, eles partilham quase tudo em matéria de inteligência. Então o cara, ele tinha acesso não só à inteligência do Canadá, ele tinha acesso a coisas dos Estados Unidos, a coisas britânicas. Da maçonaria, dos Illuminati. Com 5 olhos ele sabia de tudo. Tá? Segundo a Jessica Davis, tá, que ela foi analista de inteligência do governo canadense, ela disse que muito provavelmente nos depararemos, caso ele decida publicar isso, com o Edward Snowden ou a Chelsea Manning canadense. Tá? Ela colocou nesse nível. O problema é que ela mesma disse que se ele publicar isso, porque tem a hipótese de que ele tenha vendido essas informações para outros países, né? Então, o bicho também vai pegar em relação a isso no Canadá. Notícia da última segunda-feira, dia 23 de setembro. Países membros de Tratado de Defesa Recíproca aprovam medida contra a Venezuela. A medida, na verdade, foi bastante branda. Tá? Não abre, pelo menos nesse momento, uma possibilidade de intervenção militar na Venezuela. Foi aprovado por 15 dos 19 países que fazem parte. O Uruguai votou contra e disse que vai sair do TIAR. Disse que é um mecanismo obsoleto, não, uma herança da Guerra Fria. Tá?
e basicamente reforçar as sanções, investigar e julgar pessoas ligadas ao governo que sejam vinculados ao narcotráfico, ao terrorismo. Tá? Basicamente isso, uma coisa, né, nada muito profunda. Como disse, o Uruguai votou contra e disse que vai sair do TIAR, dizendo que a aplicação do tratado é uma estratégia para, em algum momento, legitimar uma intervenção armada contra a Venezuela. O Ernestão não estava presente na cúpula do TIAR. Ele não estava presente na cúpula do Grupo de Lima, desculpem, porque ele estava num encontro sobre liberdade religiosa com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Ernesto Araújo, chanceler brasileiro, que inclusive tuitou sobre isso, né? Sobre esse encontro de liberdade religiosa. Além disso, nós tivemos uma ação simbólica, né, em que deputados governistas ocuparam na terça-feira, dia 24, seus assentos na Assembleia Nacional. Né? A Assembleia Nacional, a do Guaidó, a que foi declarada em desacato. Né? E chegaram a acordo para instalar uma mesa de diálogos, e aí, simbolicamente, eles tomaram os seus assentos, e a ideia de que progressivamente, eventualmente, né, eles sejam de fato, né, voltem a reunir ambas as câmaras, né, digamos assim. E, finalmente, o Maduro esteve em Moscou, quarta-feira, dia 25, se encontrou com Putin. A Rússia disse que apoia, né, o governo legítimo da Venezuela, disse que qualquer crise política na Venezuela deve ser solucionada pelo diálogo com a oposição e que rejeitar o diálogo é prejudicial e irracional. Notícia da última terça-feira, dia 24 de setembro. Suspensão do parlamento por Boris Johnson é ilegal, segundo a Suprema Corte. O Suprema Corte definiu, né, na terça-feira, que aquela suspensão era ilegal e que a quinta série deveria voltar a se reunir assim que possível. Primeiro detalhe, a decisão foi unânime. Tá? Dos 11 votos na Suprema Corte, os 11 foram a favor. Tá? E os 11 votos foram porrada atrás de porrada. Eu não li os votos na íntegra, eu só li os highlights selecionados pela BBC, tá? Sendo muito claro, porém, né, a BBC, inclusive, né, uma agência estatal do governo britânico, porém, colocou que né, nós tivemos ali uma obstrução do parlamento, que o parlamento tem o direito de discutir o Brexit pelo prazo envolvido, né? Que não foi uma suspensão normal antes de um discurso da rainha. Essa suspensão prolongada da democracia parlamentar ocorreu numa circunstância altamente excepcional. Tá? Disse que não havia justificativa razoável para a adoção de uma ação com efeito tão extremo, tá? E que o conselho dado pelo primeiro-ministro, a Sua Majestade, foi ilícito, nulo e sem efeito. Isso significa que a ordem a qual o conselho conduziu também foi ilícita, nula e sem efeito, deve ser anulada. Vejam, é um jogo verbal, um xadrez verbal, né? Olha só que metalinguístico, né? De dizer, olha, a culpa não é da rainha, a culpa é do primeiro-ministro. O pedido dele foi ilícito. A rainha não é ilícita. A rainha, ela pode dirigir sem carteira de motorista aos 80 e tantos anos, depois de tomar uns gins, né, na cabeça. Mas o conselho foi ilícito, nulo e sem efeito. Tá? Então foi uma derrota aí para o Boris Johnson. Aí tivemos, né, o Partido Liberal Democrata dizendo que eles podem revogar o Brexit sem passar por um novo referendo, o que gerou muita polêmica. Porém, para o Partido Liberal Democrata fazer isso, eles teriam que concorrer à eleição e vencer a eleição. Né? É claro, é a cartada mais radical deles. O Boris Johnson fez, né, antes de ir para a ONU, fez um tour pela Europa, e aí nós tivemos uma imagem que muitos dos nossos ouvintes devem ter visto, porque ela viralizou, circulou, que foi o seguinte:
ele esteve em Luxemburgo, onde ele se encontrou com o Jean-Claude Juncker, né, o presidente da Comissão Europeia, e o primeiro-ministro de Luxemburgo, Javier Bettel. E ele foi vaiado pelo público, enfim, ele não teve ali uma recepção extremamente calorosa, e aí ele cancelou a coletiva que teria depois. Só que o premier de Luxemburgo, ele meio que decidiu pegar pesado, ele foi até um pouco antidiplomático, inclusive, assim, não... isso daqui achei complicado, porque ele seguiu adiante com a coletiva, só que com todos os preparativos como se fosse uma coletiva entre o primeiro-ministro de Luxemburgo e o primeiro-ministro do Reino Unido. Então você tinha uma bandeira do Reino Unido atrás dele, você tinha um púlpito vazio do lado dele, e aí perguntaram para ele a chance de um acordo, e aí tipo ele apontava pro púlpito vazio, do tipo, ó, o cara correu, o cara não tá aqui, o cara foi embora. Eu achei isso, no mínimo, indelicado, assim, né? No começo pode até ser engraçado, mas é complicado, né? Eu achei meio pouco diplomático do senhor Javier Bettel, né? Primeiro-ministro de Luxemburgo. O primeiro-ministro da Irlanda, por sua vez, o Leo Varadkar, disse que ele espera o plano do Reino Unido para substituir o backstop em até uma semana para que o seu governo possa discutir e votar. Fora isso, torna-se um prazo inviável, segundo ele, e sinalizaria que o governo britânico não quer fazer um acordo. Ou seja, ele pegou pesado também. E aí, hoje, né, ontem, né, quinta-feira, dia 26, o Boris Johnson deu uma declaração complicada. Que é o seguinte: ele disse que a única maneira de honrar a memória da Jo Cox seria seguir adiante com o Brexit. E por que isso pegou pesado? Né? Para os nossos ouvintes mais novos, eventualmente, a Jo Cox, ela foi uma parlamentar britânica, ela foi assassinada no dia 16 de junho de 2016, esfaqueada por um cara chamado Thomas Mair, que era parte de um grupo nacionalista anti-União Europeia, que foi condenado à prisão perpétua sem o direito de condicional, tá? E o assassinato dela foi muito polêmico porque não é apenas uma parlamentar que foi assassinada, mas ela foi assassinada pela posição política dela em relação ao Brexit. Ela era contra o Brexit, e ela foi assassinada por um cara, um brexiteer radical, digamos assim, né? Que, durante o ataque, disse que ela era uma traidora dos brancos, disse que ela defendia a invasão do Reino Unido, né, em relação a imigrantes e refugiados. E aí o Boris Johnson disse que a melhor maneira de honrar a memória dela seria concluir o Brexit. Tá? Muita gente, né, o criticou por isso, porque ele estaria ali usando a memória de uma deputada contra o Brexit para a agenda política dele. E aí ele disse que ele sente-se muito triste com as ameaças que os parlamentares sofrem, é muito importante cuidar dos parlamentares, especialmente das parlamentares mulheres, é muito importante proteger o direito dos parlamentares falarem livremente e tudo mais. Porém, ele disse que não pediria desculpas pelo comentário dele, já que o que ele quis dizer foi que ela morreu, né, por conta de uma discussão política, e a melhor maneira disso é concluir essa discussão política, digamos assim. A irmã da Jo Cox disse que as afirmações foram de mau gosto, tasteless, né, no original. E além disso, o David Cameron, essa semana, lançou a sua biografia, né, no Reino Unido. E ele que na entrevista, né, na primeira entrevista para divulgar a sua biografia, ele disse que
não havia alternativa a não ser renunciar, ele não queria renunciar, ele adorava ser primeiro-ministro, porém ele disse que talvez convocar o referendo seja lembrado como o maior erro já cometido por um primeiro-ministro britânico. Tá? E aí o entrevistador perguntou, né, falou assim: espero que você peça desculpas pela bagunça que você deixou. E aí ele disse: sinto muito por tudo o que aconteceu. Então, no fundo, a gente sabe que ele está dando risada, que ele se safou disso, agora vai vender o livrão dele. Né? O título é For the Record, né, para o registro. Notícia da última quarta-feira, dia 25 de setembro. A Alemanha resgata a subsidiária local de gigante do turismo. A empresa britânica, né, a Thomas Cook, faliu essa semana. Muitos dos nossos ouvintes devem ter visto isso, porque teve milhares de turistas no mundo inteiro que ficaram sem passagem, sem hotel e tudo mais. Ela patrocinava o Manchester City no passado, né? Acho que sim, ela patrocinou um monte de time, na verdade. Eu lembro de ver o nome Thomas. Eu lembro que assim, para os publicitários que estiverem nos ouvindo, olhem só como camisa de futebol funciona. De ter visto Thomas Cook alguma camisa e ter jogado no Google para saber o que era. Não consumi o produto, mas fiquei sabendo do que era. Na época das vacas magras do City era Thomas Cook. Então. Confirmei aqui. Mas não, ó, tô vendo aqui, não era nem tão vacas magras assim, ó. Já tinha o Vincent Company aqui, ó, tá usando a camisa com Thomas Cook. Então assim, tá vendo, né? Porque assim, os times ingleses, mesmo quando eles têm vacas magras, a vaca ainda dá leite. Né? Tem isso. A empresa aérea alemã Condor, né, baseada em Frankfurt, recebeu um empréstimo básico, singelo, do governo alemão, de 380 milhões de euros, tá, para impedir que a empresa quebre junto. A quantia tanto do governo federal quanto do estado de Hesse, tá? E disse que a intervenção ela é justificável porque a empresa aérea ela tem um sólido registro de lucratividade. Nós somos uma empresa saudável e lucrativa, que temos bons resultados em todos os últimos anos fiscais. Então, o que é basicamente o seguinte: a Thomas Cook quebrou para impedir que a Condor quebre junto, salvar a Condor, e aí ela vai continuar, né, teoricamente, dando lucro e pagar esse empréstimo do governo alemão. Né? E a Condor, que tem uma imagem muito forte na Alemanha, porque ela era uma empresa aérea muito tradicional alemã, ela era logo do imediato pós-guerra. Comparando, é que nem a Varig era aqui no Brasil, né? Se salvar a Condor, é que a Varig era a principal da Alemanha é a Lufthansa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Além disso, em relação à Alemanha, a Merkel anunciou um pacote de 54 bilhões de euros, tá? 54 bilhões de euros, tá, gente? Até 2030, para reduzir em 55% das emissões de CO2 da Alemanha, relação ano base 1990. A Merkel, ao apresentar um pacote de 70 medidas, disse: neste momento não somos sustentáveis. A mudança climática é baseada em evidências concretas do mundo científico. Quem pretende ignorá-las não atua com justiça para o futuro. E além disso, ela fez a defesa, digamos assim, mais pragmática dessa questão, que aí eu acho um absurdo muita gente se questionar sobre mudança climática, mas não ter uma atitude nem ao menos pragmática, que é: olha, as novas tecnologias energéticas são as tecnologias do futuro. Quanto mais cedo a Alemanha chegar no futuro, melhor será para os alemães. É uma coisa meio óbvia. E dentre essas medidas também está €500 bilhão para revitalizar e reflorestar uma área de 250 mil campos de futebol na Alemanha, tá? Que foram destruídas seja por ação humana, seja por secas, seja por tempestades e também por besouros.
tá? Eu não sei o que aconteceu em alguma floresta alemã por conta de besouros, porém, aparentemente, os bark beetles, né, besouro da casca de árvore, né, o nosso Lucas, que trabalha com besouro, certamente vai saber nos explicar. Eu, inclusive, joguei aqui no Google e bark beetles são 6.000 espécies. Então, assim, né, complicou. Para mim é tudo besouro, com todo respeito aos nossos entomólogos que sejam nos ouvindo. Você não leu Escaravelho do Diabo, né? Eu li faz muito tempo. Enfim. E, finalmente, falando em Alemanha, né, que é isso, todo mundo sempre lembra de União Europeia e tal, uma notícia que muita gente nos mandou, que a gente ainda não vai comentar porque eu quero ler o relatório, né? Mas o Parlamento Europeu adotou uma resolução no dia 18 de setembro que teria colocado o pacto Molotov-Ribbentrop como o principal fator da Segunda Guerra Mundial, como um dos fatores de origem da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. Teria equiparado a ação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial às ações da Alemanha nazista. E aí muita gente mandou perguntando, pô, Felipe, né, você como historiador, o que você acha disso e tal? Eu até falei do pacto Molotov-Ribbentrop recentemente num texto sobre a Polônia, só que eu não li o parecer. Tá? Então, eu só vou comentar depois que eu ler. Tá? Eu não vou comentar coisa que eu não li. E fechando esse último bloco, né, não teremos breaking news, já que estamos gravando de quinta para sexta. Essa notícia é justamente de ontem, quinta-feira, dia 26 de setembro, já que morreu Jacques Chirac, ex-presidente da França, aos 86 anos. Isso, ele foi presidente da França de 95 a 2007. Ele, inclusive, foi sob a gestão dele que teve um encurtamento do mandato presidencial. Ele também foi prefeito de Paris entre 77 e 95. Foi 18 anos como prefeito de Paris. Inclusive, uma foto que viralizou... Ele pulando a catraca. Conta essa história, que essa história é legal, porque eu sei do que você vai falar. Sim, que nas campanhas contra o aumento da passagem em São Paulo, volta e meia colocavam uma foto de uma pessoa muito parecida com Geraldo Alckmin, né? Na época governador do estado de São Paulo. Então, responsável, né, tanto pelo metrô quanto pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, pulando a catraca. Mas, na verdade, descobri-se depois que era uma foto do Jacques Chirac pulando uma catraca em Paris, provavelmente. Quando era prefeito. Ele foi ministro de governo, ele foi primeiro-ministro por 2 vezes também, né? O primeiro-ministro que é uma espécie ali de ministro-chefe da Casa Civil na França. E aí eu queria aproveitar para jogar uma mera reflexão aqui pro pessoal, novamente, né? Marquem no bingo, foi o último texto da Gazeta. Que assim, o Jacques Chirac ele foi condenado por ter empregado pessoas fantasmas quando era prefeito de Paris. Ele ficou décadas no centro do poder. Nenhuma pessoa fica décadas no centro do poder, né, de maneira intocada, digamos assim. Ele tinha uma vida pessoal também alvo ali de muitos comentários na França, né? Ele tinha muitos casos extraconjugais, diziam que ele gostava muito de visitar o Japão e não por razões de Estado. Então assim, eu não estou falando que o Jacques Chirac foi um santo, tá? O meu ponto aqui, que acho que 2 coisas importantes de lembrar de um legado positivo do Jacques Chirac, que foi um líder eleito democraticamente, né? Não foi um ditador. Embora, novamente, não foi um santo, tem toda a exploração francesa perante suas ex-colônias na África, coisas que a gente já tratou aqui no programa, não estou anulando nada disso. Porém, tem 2 coisas que eu acho interessantes. Uma que talvez muita gente conheça, outra que talvez seja menos conhecida. E que, falando agora como 2 graduados em História, acho que é interessante da gente trazer isso. A primeira é que foi durante a presidência do Chirac, a segunda presidência dele, que a França disse que vetaria a invasão do Iraque. Né, dizendo que não tinha evidências suficientes de armas de destruição em massa no Iraque, que a força deveria ser a última instância e que causaria uma desestabilidade na região. Os Estados Unidos violou o direito internacional, realizou uma operação ilegal contra o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança da ONU e a perspectiva do governo francês na época se mostrou correta. O governo francês, em parte, se motivou pelos seus laços comerciais com o Iraque e do Saddam Hussein, sim, isso é verdade, porém, acabou se mostrando correta. Né? Na época teve aquela zoeira, né? Foi a época quando o French Fries virou Freedom Fries, a França não quis apoiar os Estados Unidos na luta contra o terror e tudo mais.
Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que aí sim eu acho bastante interessante a gente trazer, como eu disse, como graduados em História, foi que em 95, início da primeira presidência do Chirac, que pela primeira vez um presidente francês assumiu a responsabilidade francesa por participação no Holocausto. Ele disse que... porque a argumentação da França até aquele momento, inclusive do François Mitterrand, que era socialista, e o Mitterrand, inclusive, defendia essa visão até para preservar a imagem da resistência francesa, era de que, olha, a República Francesa ela acabou quando o governo se rendeu, no meio de 1940. O governo de Vichy não era a República Francesa, era um outro governo, era um governo colaboracionista, era um governo nazista. A República Francesa ela acaba em junho ou julho de 1940 e ela retoma em 1945. E o Jacques Chirac foi o primeiro a virar e falar, olha, isso daí é uma discussão, sei lá, sobre estados, uma discussão jurídica. Mas o fato é que foram franceses, a nação francesa colaborou para o Holocausto. Né? E hoje, 24 anos depois, nós sabemos, inclusive, com documentos, de que, por exemplo, a polícia francesa colaborou na perseguição aos judeus antes mesmo de qualquer solicitação alemã. A gente sabe hoje, né? Ele fala, olha, as pessoas que deportaram 13 mil judeus do velódromo de inverno, que foi onde ele pronunciou essas palavras, foram milhares de policiais e soldados franceses. Né? E ele foi o primeiro a fazer isso. É uma coisa que desde então se tornou até mesmo tradição dos presidentes franceses. A França tem a maior comunidade judaica da Europa Ocidental. Os números de casos de antissemitismo têm crescido na França, inclusive, infelizmente. E eu cito que foi no início do governo dele porque ele não tinha nada a ganhar politicamente com isso. Pelo contrário, muita gente ficou bronqueada com ele. Você tinha um número muito grande de pessoas que foram protagonistas daqueles eventos ainda vivas, né? Tanto de sobreviventes do Holocausto quanto de simpatizantes do nazifascismo na França. Você tinha um medo de que aquela confissão, aquela assunção de culpa, levasse a uma ordem de processos, por exemplo, de gente processando o Estado francês por uma indenização. E o adversário dele, no segundo turno, quando ele buscou a reeleição, dizia que aquilo lá era uma traição à França e que a França não podia ser responsabilizada pelo Holocausto. O nome desse candidato era Jean-Marie Le Pen, filho da Marine Le Pen, atual líder da extrema-direita francesa, que mantém essa argumentação, inclusive na última campanha contra o Macron, de que a França não teve participação no Holocausto. A culpa é da República de Vichy, que era um fantoche nazista. Ele seguia ordens dos nazistas. Então, você tem várias visões ali para tentar encobrir essa ferida na história francesa, mas a França tem um histórico também de antissemitismo, né? Então foi uma coisa foi um passo muito importante que ele deu, do ponto de vista de, olha, vamos olhar para a nossa história, tem uma ferida aqui aberta, a gente tem que assumir a responsabilidade por isso daqui, a gente não pode varrer isso daqui para debaixo do tapete. Então, acho que isso aqui é bastante importante sobre a presidência do Jacques Chirac. Inclusive, quando ele derrotou o Jean-Marie Le Pen, foi a maior vitória eleitoral da França. E tinha um slogan dos outros partidos, porque basicamente todos os partidos apoiaram o Chirac no segundo turno. Ele teve até um cabo eleitoral de última hora, um tal de Zinedine Zidane. Porque é o ano que, né, depois que a França ganha a Copa do Mundo. Mas que faz um trocadilho em francês, que seria assim: vote no picareta, não no fascista. Né? O Chirac era o fica um trocadilho, eu não sei direito, não lembro direito, não li, mas era mais ou menos isso, assim: vote no picareta, não vote no fascista. E aí ele venceu com mais de 80% dos votos no segundo turno.